Esse vídeo traz questões que emergiram durante o processo de desenvolvimento da residência artística Fechinha Sul, que ocorreu no período de 14 de fevereiro a 24 de março, e traz reflexões acerca da criação de ações performativas em formato online, em decorrência desse período de pandemia em que nós estamos atravessando. Olá, eu sou Valdete Souza e trabalhei junto com o Fechinassul, ajudando na organização da residência do Fechinassul. É a segunda edição da residência Fechinassul, mas o intuito era que a gente ficasse em contato nessa residência, mas sem se sentir cansado, né, ao ponto de não conseguir produzir por estar muito cansado, muito tempo online. Então, quando eu comecei a pensar nesse formato, a ideia era que as pessoas conseguissem criar, mas que não se sentissem pressionados a criar, né? Então, a gente tinha os encontros online, mas virtuais, encontros com todo mundo dentro de uma sala no Zoom, e tinha os momentos de interação dentro do grupo de WhatsApp que funcionava como se fosse mesmo uma casa para a gente conviver junto. E o formato foi pensado para isso, para a gente poder dialogar e um ver o trabalho do outro, né? A gente upava os vídeos no Drive e a gente poder contribuir com o trabalho do outro, mas sem ficar muito cansativo, né? Muito pesado, para que a gente pudesse trabalhar com mais liberdade. Também não era imposto que se criasse, né? A criação ela tinha que vir de maneira natural. Acabou que saiu uns trabalhos muito bons, né? Talvez porque não tivesse imposição nem nada, as pessoas estivessem mais livres para trabalhar. Foi muito bom trabalhar nessa residência. O Festinaçu é um festival que acontece na fronteira entre Guajará-Mirim e a Bolívia. Um festival que está na sua 11ª edição. Eu vou falar brevemente sobre o processo, ou seja, a metodologia que eu adotei como tutor para a residência artística do Festival de Guajará-Mirim. Primeiro, é necessário a gente refletir sobre esse conceito residência artística, e foi daí que começou tudo. Porque quando a gente fala residência artística, automaticamente a gente pensa em um local, em uma casa ou um centro cultural, onde é possível essas pessoas, esses artistas, se encontrarem. Como não foi o caso, porque vivemos em um momento atípico, tudo deveria ser feito online. Então nós assumimos a residência como esse lugar no cyberespaço. Então assumimos a internet como a possibilidade de ocupar com a arte o cyberespaço. Pensando nisso, adotamos também algumas palavras-chave que nortearam o processo. Por exemplo, as trocas possíveis entre esses artistas, entre esses residentes, o reconhecimento, reconhecer esse lugar enquanto possibilidade de criação, o momento de refletir não somente o meu trabalho, mas refletir sobre a arte em geral nesse tempo de produção online, o convívio, como conviver online, a partir do momento que não poderíamos estar presentes em um determinado local, e finalmente a criação, o ato de criar, não especificamente, não somente especificamente para a residência artística, mas o ato criativo dentro desse processo do cyberespaço. Então, como criar dentro de plataformas online, como assumir o cyberespaço como uma possibilidade de criação também. A partir disso, eu introduzi uma metodologia que eu já venho aplicando nos eventos em performance aqui em Porto Velho, que é composta por 3 etapas. A primeira seria a cartografia, ou seja, essa etapa em que o residente, o performer ou o atuante deve escolher em casa, porque no caso todos estavam em casa, escolher um local em sua casa que servisse de referência para a criação, ou seja, o espaço, a poesia desse espaço como elemento para o processo criativo. A segunda etapa é o processo de colagem, ou seja, o artista servir-se de vários elementos, tanto das artes como de outras possibilidades, para fazer literalmente uma colagem
na composição de seu resultado final, que poderia ser uma breve cena ou uma performance em si. E a terceira etapa, o processo colaborativo. O processo colaborativo, na realidade, ele permeava todo o processo. Ou seja, a residência foi pensada num processo em que todos estivessem juntos criando e não somente a ideia do tutor prevalecesse. Então, os artistas são assumidos enquanto artistas dentro de um processo e um processo criativo feito por várias mãos e vários pensamentos. Eu sou artista rondoniense, da cidade de Porto Velho. Eu sou formado em licenciatura em teatro pela Universidade Federal de Rondônia e atualmente estou em processo de conclusão do mestrado em artes cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto e também sou aluno do curso de formação em artes também em Ouro Preto. Hoje eu estou aqui a convite da DEA para falar um pouquinho da minha experiência enquanto participante da residência Festinha Sul, que aconteceu dentro da programação do Festival Internacional de Teatro de Guajará-Mirim, que aconteceu neste ano. E para começar, eu vou partir de um questionamento que vem acompanhando os artistas desde o início da pandemia, que é como criar em tempos pandêmicos. Como fazer arte na pandemia, sendo que os afetos, o contato social físico, ele se mantém em suspensão, sendo que essas instâncias são os nutrientes da relação público e arte. Arte, nesse caso, especificamente as artes cênicas, que eu vou me direcionar. Então, como criar nesse lugar? E aí eu trago a residência que possibilitou, que trouxe a possibilidade de outros olhares quanto a essa situação, a essa circunstância, a esse lugar. Tanto o festival quanto a residência, eles ocorreram no modo virtual, por tais circunstâncias, e diante disso, para mim, enquanto um aluno, enquanto um professor, eu vejo a residência como uma proposta educativa. Uma proposta educativa que possibilitou o exercício da criatividade, da autonomia, da consciência dos processos artísticos destes participantes, pesquisadores, artistas. Eu vejo também a residência como uma ferramenta de fortalecimento, de estímulo aos contatos, às partilhas, aos encontros através da socialização dos conteúdos, das informações que foram construídos na residência, não só pelos provocadores para com os participantes, mas entre os próprios participantes. Eu acho que esse conjunto de elementos, que eu acho que potencializaram esses processos criativos individuais destes participantes, destes artistas. E aí, diante disso, eu ainda penso
por que não refletir esse lugar enquanto um local de depósito de afetos, enquanto um lugar de apoio, enquanto um lugar de cuidado mútuo, né? O que de fato, para mim, ocorreu enquanto participante. E para finalizar, eu afirmo que a residência ela foi um exercício de olhar, um exercício de olhar para esses artistas que se mantêm em reclusão, ah, um exercício de olhar de desbravura quanto a esse potente lugar de criação que é a web. Então eu acho que a residência foi um encontro bastante frutífero para todos nós que participamos e que nos trouxe inúmeras questões enquanto artistas.